João capítulo 16, versículo de 6 ao 15. A vinda do Espírito Santo. Jesus então disse: mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis mais. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse: há de receber do que é meu e vos anunciará. Jesus Cristo começa o capítulo 16 falando sobre a sua despedida, sua morte e sua partida para o Pai. E os apóstolos, seus discípulos, ficaram tristes. Então, Jesus, no versículo 6, ele fala: mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu vou, vos enviarei. Ele está falando do Espírito Santo. O Paráclito é o Espírito Santo. Paráclito é o mesmo que advogado, companheiro, orientador. Ele está dizendo que o Espírito Santo virá sobre nós depois da sua morte e depois de sua subida ao céu, para de onde ele veio, junto do Pai. Ele está dizendo que o Espírito Santo viria para continuar o trabalho salvífico na nossa vida. E ele viria como o Paráclito, como o companheiro, como o advogado nosso. E ele diz que se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Mas era preciso que ele fosse para o Pai, passando pela morte de cruz, pela ressurreição e pela sua ascensão ao céu, para enviar o Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. É impossível um homem se reconhecer pecador. É impossível o homem se convencer dos seus pecados se não for por pura graça de Deus, pela graça do Espírito Santo. Porque no versículo 8 Jesus deixou claro: e quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo a respeito do pecado. Você sabe que muita gente estão na igreja, vai para a igreja, e muitos líderes religiosos em todas as vertentes
ainda não se convenceram que são pecadores? Encontra pecado em todos, menos neles mesmos? E isso é uma coisa séria, porque quando eu coloco a resistência à ação do Espírito Santo na minha vida, eu vou encontrar dificuldade em reconhecer que eu sou pecador, que eu preciso do perdão de Deus, que eu preciso do perdão do Senhor. E é o Espírito Santo que nos convence de que somos pecadores, que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E só pela força do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo, nós reconheceremos que somos pecadores e que precisamos da misericórdia do Senhor. Ele disse que o Espírito Santo convencerá a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em Jesus. Quando se fala em não crer em Jesus, não está falando de, eu acredito em Jesus. Ele foi um cara legal, veio no mundo, fez um monte de coisa bacana. Eu acredito nesse Jesus que veio para mudar a história do mundo e mudou. Não é essa a forma de crer em Jesus. Isso é um conceito, isso é uma ideia. Mas quando se fala em crer no Senhor Jesus, fala em tê-lo como único Senhor e Salvador. Tê-lo como Senhor da vida, Senhor da salvação. E não como mais um cara bacana que veio ao mundo, que fez coisas legais, que uniu o povo e que ensinou o amor. Não, isso não. Esse crer em Jesus Cristo é tê-lo como único e suficiente Salvador. Tê-lo como Senhor da vida, Senhor da eternidade. É aí que está a grande diferença entre os cristãos que creem de fato em Jesus e os cristãos que têm o Jesus do jeito que acha que tem que ser, com a fé que lhe convém. Até a altura que lhe convém tem esse Jesus. Pelo contrário, crer em Jesus é aceitá-lo como Salvador. E ele está dizendo que o pecado consiste em não crer em Jesus Cristo, em não declará-lo Senhor da sua vida. Ele convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai e vós já não me vereis. Quem é a justiça? Quem é o justo? O justo é Deus. A justiça do Senhor. Precisamos também desenvolver a graça da justiça, de sermos justos uns com os outros, entre irmãos, amigos, comunidade, etc. Ele convencerá a respeito do juízo, que consiste que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Ele está dizendo que o demônio já foi julgado por Deus e já foi condenado. E que eu preciso ter isso gravado na minha mente. O demônio já está julgado e condenado. Infelizmente, nós encontramos muitos pregadores que perdem mais tempo falando do poder do demônio, das forças do demônio, do que o demônio faz e deixa de fazer, e não ganhamos tempo falando da grande salvação que Jesus nos ofereceu. Tem gente que em uma pregação de meia hora, provavelmente 20 minutos ou mais, é só para falar do demônio, só para falar do mal. Gente, o alvo da evangelização, o alvo da boa nova não é o demônio, mas é o nosso Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Porque o demônio tem colocado de uma vez por todas na minha consciência que ele está julgado e condenado pelo Pai. Julgado e condenado. E a sentença dele virá quando o Pai vencerá de uma vez por todas a morte e o inferno. Aí sim ele será, então, terá a sentença de estar acorrentado. Então o que o demônio pode fazer por mim? Nada. Ele não pode fazer por mim nada. Porque uma vez que eu encontro Jesus como meu Senhor e Salvador, ele não vai poder mais me fazer nada, em nome de Jesus. Agora, se eu tenho um Jesus que me convém, que hoje eu estou na igreja, mas amanhã estou em lugar que não é do Senhor, que não invoca o nome do Senhor como Senhor e Salvador, aí essa pessoa está aí se abrindo para o que não presta. Mas uma vez que eu me entrego inteiramente ao Senhor Jesus Cristo e o tenho como meu Senhor e Salvador, o demônio não vai poder fazer nada por você nem contra você. Agora, se a gente está no caminho de Deus, mas começa a praticar as coisas erradas, que contraria Deus, que contraria a fé, então você está dando a mão para ser arrastado pelo diabo. Mesmo ele sendo julgado e condenado, ele ainda está ativo. Mas ele não tem poder sobre os filhos de Deus, a não ser se esses se desviam dos caminhos de Deus e dá a mão para ele. E Jesus continua dizendo: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Então nós percebemos que Jesus falou aqui, ele deixa claro que toda a verdade, tudo que ele precisava ensinar, o seu povo não estava preparado ainda. Mas o Espírito Santo, no decorrer dos tempos, iria falar, iria ensinar, iria concluir a obra do Senhor por meio da sua igreja. Então, esse é o motivo porque nós, católicos, não temos só a palavra como base única de fé, mas nós temos a tradição apostólica, os ensinamentos apostólicos, as práticas apostólicas. Então nós temos a tradição, e sabemos que por meio da tradição veio a palavra de Deus, e temos também o magistério da igreja, que vem desde o início do cristianismo. Então nós temos um tripé. Nós temos um tripé. Temos a tradição, a palavra de Deus, e temos o magistério da igreja. E foi o magistério da igreja que se preocupou em preparar os livros que contém na Bíblia. Então a Bíblia, ela é importante, mas ela precisou da tradição para se formar Bíblia e para ser aprovada e montada pela igreja. Então temos um tripé importantíssimo na nossa vida cristã. E cremos que toda a tradição apostólica dos primeiros padres que vieram foi por graça do Espírito Santo, porque ele mesmo falou que muitas coisas ainda tenho a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Então, muitas coisas o Senhor Jesus tinha para nos falar, mas se ele falasse naquele tempo, o pessoal não suportaria, provavelmente até o renunciaria se ele realmente falasse o que iria estar acontecendo. E ele disse: quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Quer dizer que até então,
a verdade completa do Senhor não estava concluída. Quem ia concluir era o Espírito Santo. Por isso a Igreja Católica tem uma estrutura tão formidável, tão maravilhosa. Foi isso que me convenceu, porque eu vivi por 7 anos numa vertente evangélica. Sou batizado numa vertente evangélica, mas foi em 82, por uma graça muito especial, que eu voltei à Igreja Católica. E hoje, com quase 37 anos de caminhada, eu me surpreendo cada dia com a riqueza, com a beleza que é os fundamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Não estou aqui menosprezando os nossos irmãos evangélicos. Não. Agradeço a Deus pelas comunidades evangélicas, que têm mudado a vida de muita gente. Mas os nossos irmãos evangélicos só têm uma coisa: a Bíblia. Uma parte, nós temos a tradição apostólica, nós temos a palavra de Deus, nós temos o magistério da igreja que estuda a palavra de Deus, que decifra a palavra de Deus e nos traz ricamente para nós a palavra de Deus com detalhes. Mesmo assim, eu quero dizer que obrigado a Deus pela vida dos nossos irmãos das comunidades evangélicas. Mas foi assim, por meio de uma experiência muito pessoal que eu, em 82, presenciei por meio da renovação carismática católica e por meio da Virgem Maria, que eu me tornei católico, voltei para a Igreja Católica, assumi a minha fé e hoje, ou melhor, desde aquela época que eu leio livros e mais livros, provavelmente de 82 até agora, já tenho lido mais de uns 2.000 livros e gosto de ler sempre livros de doutores da igreja, filósofos, gosto de ler livros de teologia e aprendo muito com a igreja e sei o quanto a igreja é maravilhosa. Então Jesus disse: tenho muitas coisas a vos ensinar, mas vocês não suportarão agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará coisas que virão. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Quantas coisas vieram depois de Jesus ter subido ao céu? As aparições marianas, que começou em Apocalipse 12, já naquela época, com João na ilha de Patmos. As aparições da Virgem Maria, aquela visão da mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas, no capítulo 12 de João, do Apocalipse, onde ali revela-se toda a guerra espiritual, realmente a guerra espiritual que ocorreu, que aconteceu por trás de toda a história do cristianismo. Até então ninguém tinha visto Maria como João viu por meio da revelação. E foi mais ou menos assim que eu tive a revelação de Nossa Senhora e por isso deixei a comunidade evangélica e me tornei católico. Quando dobrei meu joelho como evangélico e tive aquele encontro maravilhoso com a Virgem Maria, eu me levantei como agora um cristão católico, e no dia seguinte dei baixa na igreja que eu pertencia, na vertente que eu pertencia, e sou feliz demais, tenho uma convicção íntima da verdade que é essa igreja, da verdade que ela é. Que tem erros, os dirigentes têm, mas os fundamentos da igreja não tem erro. Mas não são por causa dos erros que eu vou deixar a fé, gente. Qualquer um está arriscado a cair, até eu sou arriscado a cair. Mas o que me mantém a fé é saber que eu pertenço a uma igreja fundada por Jesus e acompanhada
liderada pelo poder do Espírito Santo. E está aqui a prova de Jesus. Muitas coisas tenho a vos dizer, mas vocês não suportarão agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, vos ensinará a verdade completa, gente. Então nós louvamos e bendizemos ao Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus por a igreja ter ficado aberta para receber os ensinamentos do Divino Espírito Santo. E ele continua dizendo: ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos-lo anunciará. O Espírito Santo glorifica a pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo glorifica as obras do Espírito Santo. Igreja que não se abre ao mover do Espírito Santo é uma igreja bela e bonita, muito linda, muito edificada, mas é uma igreja sem vida, onde não atrai ninguém, onde ninguém é atraído, porque é o Espírito Santo que dá vida, é o Espírito Santo que revela Jesus, é o Espírito Santo que nos atrai para as coisas de Jesus, para as coisas do Senhor. É verdade, há muita igreja muito bem organizada, estrutura maravilhosa, liturgia belíssima, ritos litúrgico quadradinho, mas infelizmente você não vê frutos do Espírito Santo. Você não vê essa igreja crescer, você não vê essa comunidade crescer, você não vê essa comunidade gerar sacerdote, gerar religiosos e religiosas, não vê essas comunidades ter homens e mulheres comprometidos com a igreja. O que está faltando? Por acaso não é o mover do Espírito Santo? Não é o mover do Divino Espírito Santo nessa comunidade? É coisa para se pensar. Eu, na igreja, na vertente evangélica, era muito feliz, não tenho o que reclamar, mas quando eu descobri as verdades na igreja católica, as verdades da igreja católica, e o amor da Virgem Maria por mim, a minha vida deu 360 graus, gente. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Divino Espírito Santo, porque o Senhor, cada dia, foi me abrindo os olhos, foi me abrindo a inteligência, e são quase 37 anos de caminhada, vai fazer agora em junho, no finalzinho de junho, e que eu só tenho que louvar e bendizer e glorificar o Senhor. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse: há de receber do que é meu e vos-lo anunciará. Tudo o que o Espírito Santo anunciou, vem anunciando por meio da igreja nesses 2000 anos, é tudo que tem linha direta com Jesus. É tudo para glorificar o nome de Jesus. Por exemplo, as revelações marianas. Qual é o centro das revelações marianas? É que os cristãos se entreguem de corpo e alma ao senhorio de Jesus. Nenhuma revelação mariana, Maria fala dela. Maria fala do seu filho Jesus e fala para nós buscar essa intimidade perfeita com seu filho Jesus Cristo, para que seja garantido a salvação que ele nos deu. Então, vamos nos abrir ao Espírito Santo. Vamos deixar nossas picuinhas quando se trata do Espírito Santo. Vamos derrubar as barreiras que nós levantamos para não ter essa intimidade com o Espírito Santo. Vamos quebrar essas muralhas que nós criamos quando se trata do Espírito Santo. Ninguém pode se abrir ao Espírito Santo se não tiver humildade suficiente para aceitá-lo e deixar ser dirigido e movido com ele. Assim como a Virgem Maria, na sua simplicidade absoluta, se abriu inteiramente à ação do Espírito Santo
e dessa abertura que ela teve para o Espírito Santo, gerou fruto maravilhoso, que hoje somos dignos, nos tornamos dignos de dizer: eu sou salvo por meio do fruto da Virgem Maria, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e faça com que possamos estar sempre abertos ao derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. Isso eu peço ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.